Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerry e essa é a 13ª aula de Ciências para os alunos aqui de Palmas. Nós hoje vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o universo. Nós já começamos a trabalhar um pouco sobre isso, né? Mas vamos reforçar esse conteúdo que faz parte desse bloco de atividades que nós estamos vendo agora, tá bom? Então, o universo, como a gente já viu, né, corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia que existe, né, por aí, né? Então, tudo que existe, tudo que é material ou energia é o universo, né? E o universo então, ele é composto por galáxias, né? As estrelas, planetas, satélites que giram em torno desses planetas, cometas, poeira, né, cósmica e muitas outras coisas que estão aí flutuando no espaço. A origem, então, do universo ela é um pouco controversa, né? Temos muitas questões religiosas aí, mas nos estudos científicos, né, a gente tem como teoria, né? Teoria, então, é uma explicação que não é totalmente comprovada, mas é a hipótese mais aceita, né? Então, a principal teoria é que o universo tenha surgido de uma grande explosão, que tudo estava bem exprimido, bem compacto em uma pequena estrutura e aquilo então explodiu e formou todo o universo, né? Isso há mais ou menos 10 a 20 bilhões de anos atrás, né? Então, com essa grande explosão, de acordo com essa teoria do Big Bang, você houve então uma liberação de energia que criou então o espaço-tempo e tudo o que existe no universo. Então, as galáxias, né, então, passando então, do universo para as galáxias, né, as galáxias então, são aglomerados, né, amontoados de estrelas, meteoros, planetas e vários corpos celestes, né, que podem ter vários formatos, né? Então, você pode ter um formato de espiral, né, que é como se fosse cheio de uma bola no meio com vários braços, tentáculos, né, fazendo uma forma meio curva, né, como se estivesse girando. Você pode também ter galáxias com formato de espiral barrada, né, como se houvesse uma barra no meio dessa galáxia, então, de onde partissem os braços dessa galáxia. Ou também elíptica, né, que é um formato meio oval, ou também irregular, né? Então você pode ter também galáxias que a coisa está mais bagunçada e não tem um formato propriamente dito, tá? Então são essas formas aí. Você tem a forma de galáxias em espiral barrada, em forma elíptica ou irregular, né? Sem uma forma definida. Existem aproximadamente, e os valores mudam, né, mas são estimativas que se tem por aí, que existem mais ou menos 2 trilhões de galáxias, né, um número que a gente nem consegue imaginar, né, de galáxias no nosso universo, daquilo que nós conseguimos observar. Imagina aquilo que nós nem conseguimos observar, né? Então, há mais ou menos 2 trilhões de galáxias no universo. A Via Láctea é a nossa galáxia, né? Via Láctea, né? Então o nome significa mais ou menos a estrada de leite, porque ela tem essa característica muito esbranquiçada por causa da poeira espacial e a luz, né, que incide sobre essa poeira dá uma aparência mais esbranquiçada. Então ela é chamada de Via Láctea, estrada ou caminho de leite. A nossa galáxia, então a Via Láctea, ela tem um formato, como a gente viu antes, né? Ela tem um formato de espiral barrada. Então ela tem uma barra no meio, né? Meio comprido, e vários braços que partem dessa barra, formando então a nossa galáxia, né? A nossa galáxia, então, tem aproximadamente entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Então, é muita estrela só na nossa galáxia, que é uma galáxia
não relativamente tão grande assim, né? Imagina as outras aproximadamente 2 trilhões de galáxias, né? Então, é muita coisa que existe no nosso universo aí que a gente nem é capaz de imaginar. O diâmetro, né, então, da nossa galáxia é mais ou menos, né, 100 mil anos-luz, né? Então, a luz que parte de um lado da nossa galáxia até chegar no outro lado demora aproximadamente 100 mil anos, né? Então, a velocidade da luz é de aproximadamente 1 bilhão de quilômetros por hora, né? Então, imagina quanto que seria, né, essa distância de um lado para o outro. É quase inimaginável, né? Existem estrelas das mais variadas tipos no nosso universo. Então, estrelas, o que é uma estrela? Estrela é um astro, né, do espaço que possui luz própria, ele gera a sua própria luz. Então, isso é o conceito de estrela, é todo objeto, né, astro do espaço que gera a sua luz ele mesmo, né? Então, se gera luz é estrela. E as estrelas, então, são formadas por gases. E há 2 gases principais que formam praticamente todas as estrelas no universo, que são o hidrogênio e o hélio, né? O hidrogênio é aquela mesma substância que você tem na água, né? O H2O, que é a fórmula da água. Então você tem hidrogênio nas estrelas também. E o hélio é aquele gás que é usado nos balões, aqueles balões que você solta e ele vai embora. Então esse é um outro gás que você tem nas estrelas. Também existem outros gases, mas em menor quantidade. Os principais são o hidrogênio e o hélio, né? E as estrelas, então, elas geram luz e calor através de reações químicas em que o hidrogênio ele se converte em hélio, né? Então, há um processo nuclear dentro das estrelas e aí esse processo transforma o hidrogênio em hélio, né? E aí surge, então, as estrelas surgem a partir de poeira espacial e gás, né? Então, quando a gente viu lá na origem do universo, então, a poeira e os gases dispersos no universo, eles foram se aproximando, se atraindo e aí formaram as estrelas, e o mesmo processo também forma os planetas e outros astros no universo aí, né? Então, os tipos de estrelas. Então, a gente tem alguns tipos de estrelas principais, assim, vários e outros tipos de classificação, né? Mas o que eu trouxe para vocês hoje são esses tipos. São as estrelas azuis, né, que são as consideradas estrelas novas, e elas têm temperaturas muito altas. Você tem as anãs amarelas, né, que tem como futuro se tornar uma gigante vermelha, né? Então, a anã amarela depois pode se tornar uma gigante vermelha. Você tem as anãs vermelhas, né, que são estrelas que têm muita massa, né, muito condensadas, e um brilho mais fraco, né? 70% das estrelas no universo são desse tipo, as anãs vermelhas. Você tem também as gigantes azuis, que apresentam temperaturas muito altas também e tem uma massa, né, muito grande também. Você tem as supergigantes azuis, que são estrelas mais raras, né, e com muita massa também, né, e elas podem ser até 1000 vezes maior do que o Sol, né? O Sol a gente acha que é uma estrela bastante grande, mas na verdade ele não é tão grande assim. E você tem também as anãs brancas, que surgem a partir da explosão de outras estrelas. Então, essa última, a anã branca, geralmente é o final da vida de uma estrela, né? Quando uma estrela de outro tipo está acabando a sua energia, ela acaba se transformando numa anã branca. Nossa estrela, né, o Sol, ela é uma anã amarela, né? Ela é formada como as outras estrelas, né, de hidrogênio e hélio, né? O seu tamanho, né, o diâmetro é de 1.392.700 quilômetros, né? É uma estrela bastante, para nossa dimensão, assim, para o nosso pensamento, é bastante grande, né?
ela é 109 mil vezes maior do que a Terra, né? A Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros, o Sol tem 1.392.700 quilômetros, bastante grande, né? A distância da Terra, né, o Sol fica a 150 milhões de quilômetros, né, uma distância bastante grande também. E na superfície do Sol, a sua temperatura é de 5,5 mil graus, né? Se a água ferve, por exemplo, a 100 graus, né, imagina no Sol, né, não chegaria nem perto, né, a temperatura que é tão grande lá. Só que no interior do Sol, no seu núcleo, é ainda maior a temperatura, né? 15 milhões de graus, né? A temperatura que a gente nem consegue imaginar. Se a gente chegasse perto do Sol, a gente já viraria vapor, né? De tão grande que é a temperatura, ainda mais no seu interior. Vamos falar um pouquinho então sobre as constelações, né, que a gente também já viu anteriormente, né? Então, as constelações são agrupamentos de estrelas que formam desenhos, né? Então, as pessoas na antiguidade olhavam para o céu e aí imaginavam desenhos nas estrelas, ligavam os pontinhos e formavam os desenhos no espaço, né? As constelações mais famosas que nós conhecemos hoje, elas foram imaginadas pelos povos babilônicos, né, lá na Mesopotâmia, há muito tempo atrás, e também pelos gregos, né, que essas constelações dos babilônicos e dos gregos se tornaram bastante famosas e nós continuamos com os nomes delas até hoje, né. As constelações, elas ajudaram os povos na contagem do tempo, né, porque as constelações elas não ficam no céu o ano todo, principalmente as que ficam no meio do céu, né? Elas surgem em determinado período do ano e depois elas desaparecem, porque a Terra gira em torno do Sol e sempre ao lado da Terra, que está virado para o céu, para o oposto do Sol, né? Que a gente tem à noite, né? Sempre vai mudando com o passar do tempo. Você tem o Sol, a Terra vai girando em torno do Sol e você sempre vê o céu do espaço de uma perspectiva que vai mudando com o passar dos anos, né? E aí os povos então contavam o tempo, né? Então, por exemplo, na época da chuva, tal constelação aparecia. Então eles sabiam que era a época de fazer as plantações, né? Ou quando era a época da seca, então eles sabiam que determinada constelação marcava esse tempo também, então eles sempre associavam. Em 1928, a União Astronômica Internacional, né, UAI é a sigla dela, né, padronizou as constelações, né? Então seriam 88 constelações ou regiões do céu onde ficam essas constelações, né, para ficar uma coisa que todo mundo pudesse entender quando falasse das determinadas constelações. Então você tem as constelações, você tem a classificação dessas constelações, né? Você tem as boreais, que são aquelas constelações que você consegue avistar mais do polo norte da Terra. Vocês têm a austrais, que é aquelas que você observa a partir do polo sul. Você tem as zodiacais, que são aquelas que você consegue observar, né, mais ao norte e também mais ao sul do planeta Terra, e as equatoriais, que é aquelas que você observa quando você está lá bem no meio do planeta Terra, bem na linha do Equador, aí você consegue observar essas constelações, né? As principais, mais conhecidas, é o Cruzeiro do Sul, né, que nós conseguimos observar aqui, e no hemisfério norte é a Ursa Maior, bastante comentada também. No Brasil, né, os povos indígenas também tinham suas constelações, as mais famosas é o Homem Velho e a Ema, né? O Homem Velho aparece mais no final do ano, ligado às chuvas, e a Ema aparece mais no meio do ano, ligado às secas, né? E os mapas celestes, né, são representações do espaço, né? Então as pessoas usam os mapas celestes para fazer a localização dessas constelações. E assim, então, nós chegamos ao final da nossa aula, né? Vimos aí sobre o universo, de novo, sobre mapas celestes e constelações, para ficar bem guardado na nossa mente, né?
E assim nós encerramos essa aula. Pedimos que vocês leiam o material, vejam os vídeos novamente e façam os exercícios que foram propostos. Então, até a próxima aula, até mais.